As três primeiras questões do ano passado eram conteúdos de pavimento rígido, que o professor e a professora Celi não abordaram esse semestre. Então, do conteúdo que refere à prova de vocês, começa a partir da questão 4, que trata da parte de revestimento. A questão 4, ela pergunta, quando a emulsão a ser utilizada na lama asfáltica contiver polímeros e a sua ruptura for controlada por aditivos, a lama asfáltica tem a dominação de macro-revestimento asfáltico a quente, macro-revestimento asfáltico a frio, micro-revestimento asfáltico a quente, micro-revestimento asfáltico a frio ou nenhuma das alternativas. O que é importante dessa questão é lembrar o que é emulsão, que a emulsão asfáltica, né, ela é um CAP, é aplicado em temperaturas, é um CAP aplicado em temperaturas frias, e lembrar o que é lama asfáltica, que é um tipo de revestimento que tem agregados miúdos, alta quantidade de ligante e tem emulsão asfáltica nela. Lembrando que a lama asfáltica ela não tem polímeros. Aí, quando tem polímeros, ela é chamada de algumas dessas alternativas. Como eu falei da emulsão, né, e como ela contém polímeros, eu estou falando de um revestimento a frio, já que a emulsão é aplicada a frio. Então, vai ser o micro-revestimento asfáltico a frio, certo? Porque macro-revestimento não existe, então eu já eliminaria esses dois, ficaria apenas com o micro-revestimento asfáltico a quente, que não utiliza emulsão, ele não utiliza emulsão, já que ela é aplicada a frio, e sobraria o micro-revestimento asfáltico a frio, que é justamente o que tem polímeros, que é uma evolução da lama asfáltica. A próxima, ela também trata de revestimentos asfálticos, e ela fala que o material, ela pergunta, né, qual é o material que é um revestimento asfáltico usinado a quente, concebido para maximizar o contato entre os agregados graúdos, aumentando a interação grão-grão, em que a mistura se caracteriza por conter uma elevada porcentagem de agregados graúdos, e devido a essa particular graduação, forma-se um grande volume de vazios entre os agregados, cujo preenchimento é feito por ligante asfáltico modificado, filler, finos minerais e fibras. Então, ele pergunta qual é esse tipo de revestimento, certo? Aí ele dá as opções: concreto asfáltico usinado a quente, Stone Matrix Asphalt, SMA, macadâmio betuminoso, a bica corrida asfáltica e nenhuma das alternativas. Bica corrida asfáltica, ela é um resultado da junção de materiais decorridos da quebra da pedra, tipo pedrisco, de pedreira, certo? A bica corrida. Já o macadâmio betuminoso, ele é uma evolução daquele macadâmio que é usado como base. A diferença é que ele é um revestimento por penetração, né? A gente vai ter o agregado graúdo, o ligante e por cima o agregado miúdo. Ele diferencia do tratamento superficial duplo porque o macadâmio betuminoso ele permite maiores espessuras. A Stone Matrix Asphalt, né, que é a matriz pétrica asfáltica, traduzido em português, ela é justamente esse tipo de revestimento que fala na questão, porque ele é muito famoso na Alemanha, esse tipo de revestimento, e ele é caracterizado justamente por isso, por ter um grande volume de vazios e essa caracterização de ter agregado de graúdos muito forte. Muita gente confunde o SMA com o CTA, com concreto poroso de asfalto, né? Que é aquele que permite a permeabilidade, mas a SMA não permite. Ela permite que tenha um escoamento mais fácil, né, da água, porém ela não é permeável, ela é uma camada impermeável. E o concreto usinado a quente é o mesmo CDUQ. Ela fala o seguinte: assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas, justificando adequadamente as assertivas nessas condições. Primeiro fala o seguinte: a fresagem consiste na remoção do revestimento asfáltico com auxílio de equipamento especial constituído de cortador giratório com dentes especiais de aço, formando diversos ângulos e com movimento rotativo contínuo,
cujo funcionamento tem por finalidade desbastar e demolir o revestimento para sua remoção ou reaproveitamento. A reciclagem in situ de um revestimento em CAOQ consiste em executar a fresagem de um CAOQ e restaurar, transportá-lo até uma usina fixa do tipo Dream Mixer ou do tipo convencional, com adaptação para receber o material fresado. Proceder sua mistura com porcentagens adicionais de agregados, ligante bituminoso adicional e agente de ligante. E, novamente, transportá-lo para a pista para ser espalhado e compactado novamente. E a última, a lama asfáltica consiste na associação de agregado mineral, material de enchimento, filler, emulsão asfáltica convencional e água, com consistência fluida, para ser uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada para recebê-la como camada de selamento, impermeabilização ou rejuvenescimento. A lama asfáltica é justamente o que eu falei naquela questão anterior, e o que diferencia ela do micro-revestimento asfáltico a frio é justamente o fato de ter polímero, o micro-revestimento, né? A lama não tem. Então, nessa questão aqui, a primeira e a terceira são verdadeiras, certo? A fresagem é justamente tudo isso que tem falando aqui, então não tem nada a acrescentar. A lama asfáltica também é tudo isso que está falando aqui. E essa B só é falsa por uma coisa, porque tem esse inciso aqui. Que quando transporta, já não estão mais fazendo a reciclagem in situ, né? Estou transportando e depois transportado de novo para a pista. Então, esse inciso aqui já torna falsa a questão. Quanto às características e propriedades dos pavimentos flexíveis, é correto afirmar que a capacidade de suporte é função das características de distribuição de cargas por um sistema de camadas superpostas, em que as de melhor qualidade se encontram em camadas com posição mais distanciada da carga aplicada. A B. No dimensionamento tradicional de pavimentos flexíveis, a definição da espessura das várias camadas depende basicamente do mínimo de solicitação de um eixo padrão, não sofrendo influência do valor do CBR do subleito. C. Esses pavimentos são constituídos por uma ou mais camadas, reforço de subleito, subbase e base, que não trabalham a tração e que a camada de revestimento é normalmente executada com materiais bituminosos. E D. Será permitida a execução de pavimentos bituminosos em períodos de chuva, desde que a temperatura ambiente não seja inferior a 10 graus Celsius, e é nenhuma das anteriores. Essa aqui eu acho que era a questão mais fácil, porque eram coisas que as pessoas sempre falavam nas aulas, então, essa primeira é falsa porque as de melhor qualidade não se encontram mais distanciadas da carga, elas se encontram justamente mais próximas da carga para poder diminuir a pressão aplicada no subleito, certo? Então, por isso que o meu CBR da base é 80%, por isso que o meu CBR da subbase é de 20%, e ela está logo abaixo da subbase, e por isso que o CBR de subleito, ele precisa apenas de 2% para já atender ele como cola de subleito, né? Então, seria falsa por conta disso daqui, ela não é mais distanciada da carga, é a mais próxima. Na B, ela seria errada, porque fala que a definição da espessura das várias camadas não sofre influência do valor do CBR do subleito, mas na verdade sofre, porque é justamente pelo CBR do subleito que eu vou dimensionar a espessura do meu pavimento total. Então, estaria falsa por conta disso. A C é a verdadeira, certo? Posso ter apenas uma dessas camadas de revestimento, ou posso ter todas elas, ou ter só duas delas. Elas não trabalham a tração, e normalmente o revestimento é justamente com materiais bituminosos, CDUQ, TSP, e por aí vai. E a D é errada porque fala que é permitida a execução em períodos de chuva, jamais. Isso não é coerente. O revestimento não ficaria com suas funções adequadas se for aplicado em período de chuva, visto que ele tem que estar a temperatura alguns no mais de 100 graus Celsius, mais de 170 graus Celsius, para poder ser aplicado, então. Aí a questão 8. Essa questão 8 tem muita coisa, aí já assusta sim o enunciado dela, já assusta, mas ela é bem fácil também. Ela fala o seguinte: um projeto de dimensionamento de pavimento flexível rodoviário a ser implementado na região metropolitana de Fortaleza
considerou um CBR de subleitos de solo siltoso de 6%. Aí já anota a primeira informação importante, o CBR do subleito de solo siltoso. Vocês podem, se tiverem papel e caneta perto de vocês, podem até tentar resolver a questão antes de mim, só para ver se vocês estão treinados mesmo. Aí pronto, continuando. O número N de 2 vezes 10 elevado a 7 e um período de projeto de 10 anos de vida útil estimada. Além disso, as sondagens de reconhecimento e exploração das jazidas próxima à região de implantação indicaram materiais granulares para subbase e base, ou seja, eu só vou ter camadas de subbase e base, não vou ter reforço de subleito, certo? Isso é uma coisa que é para se atentar muito na prova. Se eu não falo que tem material para determinada camada, essa determinada camada não vai existir no meu pavimento. Como é que diz que eu vou ter materiais granulares para subbase e para base, então só vou ter elas e o revestimento. Continuando. Bem como de uma brita, de uma pedreira, com distâncias de transporte e CBR viáveis do ponto de vista técnico e econômico. Algumas análises mecanísticas efetuadas por meio do software Medina, utilizando as espessuras e características do quadro abaixo, na próxima página, indicaram que, sendo utilizado um material como a brita graduada tratada com cimento, a BGTC, as estruturas de pavimento para vida útil supracitada, 10 anos, possuirá 62,6% de área trincada e 1,1 milímetros de afundamento de trilha de roda, e não considerando a área trincada proveniente da reflexão de trincas da base estabilizada com cimento. Porque, como os professores falaram também, quando a base é estabilizada com cimento, eu geralmente vou ter trincas nessa base e elas possivelmente, se eu não fizer alguma medida para corrigir, para evitar, essas trincas vão se refletir para o revestimento. Mas aqui nessa questão não estão sendo considerados isso. Esse 62,6% é apenas do revestimento. Então, a partir do exposto, considero que você é a engenheira do órgão gestor rodoviário responsável por decidir qual estrutura de pavimento deve ser implementado, o dimensionamento pelo método empírico ou mecanístico. E, para tanto, a. Calcula as espessuras em centímetros das camadas componentes do pavimento em questão pelo método empírico, considerando camadas granulares para base e subbase. Então, vamos lá para a A, certo? Aqui é o dimensionamento que ele fala do Medina. O empírico ele vai ser realizado com camadas granulares, certo? Para base e para subbase. Já o mecanístico empírico, que foi realizado pelo software Medina, foi realizado com essa BGTC que tinha perto lá de onde ia ser construída a rodovia. Aí ele pede justamente para você avaliar se vale a pena usar essa BGTC com o meio de dimensionamento empírico, tendo esse 62,6% de área trincada e esse 1,1 milímetro de afundamento de roda, ou se o mecanístico, ou se o empírico, né, com as camadas granulares para base e subbase é o melhor. Então, o mecanístico empírico deu 10 centímetros para o concreto asfáltico, 15 centímetros para brita graduada tratada com cimento. Eu não vou ter nem subbase e nem reforço de subleito. Então, só vou ter investimento e base, certo? Aí a resolução. A primeira coisa, a gente vai resolver pelo método empírico, certo? Como a questão fala, tem material para base e para subbase. A questão também diz que o CBR do meu subleito é de 6%. E ela fala que o N é 2 vezes 10 elevado a 7. Então, pela tabela abaixo, para um N igual a 2,7, a espessura de... Então, como é 2 vezes 10 elevado a 7, não é esse, não é esse, e também não é esse daqui, a parte que se encontra esse nosso N. Então, ele vai ter 10 centímetros de espessura e vai ser um concreto bituminoso, certo? Esse meu revestimento ele tem que ser um CDUQ e com 10 centímetros de espessura. De 10 centímetros.
E, de acordo com a tabela abaixo, ele possui um coeficiente de equivalência, o KR, igual a, como ele é um concreto bituminoso, está bem aqui no começo, o K dele é 2, certo? Então, pronto. Essas duas informações eu já vou utilizar para encontrar a espessura da minha camada de base. Essa tabela dos coeficientes de K e da espessura mínima do revestimento são dados em prova, certo? Vocês fornecem lá no Google Forms, vai ser fornecido essas duas tabelas. Então, continuando. Agora a gente tem que encontrar a espessura da base. Eu não falei, né, mas sempre que eu vou dimensionar o meu pavimento, eu tenho que começar do topo. Revestimento, base, subbase e, se tiver um reforço, o reforço do subleito. E lembrando que subleito não é dimensionado. Muita gente dimensiona subleito em prova. E totalmente errado. Subleito nem camada é. Então, só é dimensionado o revestimento, que é por uma tabela, a base, que é por essa equação, a subbase, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o reforço do subleito. Então, a gente já tem a espessura do revestimento, que é o R, a gente já tem o K do revestimento, a gente não tem a espessura da base, que é justamente o que a gente quer descobrir, a gente já tem o K da base, né, que como é um material granular, aqui embaixo, ó, o K dela é 1. Então, a gente já tem o K da base e a gente agora vai encontrar o H de 20. Por que H de 20? Quando eu vou dimensionar uma camada granular, a minha base, logo abaixo dela vai vir a subbase. Então, eu vou dimensionar a minha camada de base de acordo com o CBR da camada que vai suportar ela. Então, muita gente pergunta, qual é o CBR da base? Eu não preciso do CBR da base para dimensionar um pavimento, porque o revestimento ele não é dimensionado a partir do CBR da base. Ele é dimensionado a partir de uma tabela. Então, por isso que eu não preciso do CBR da base para dimensionar pavimento. Mas eu preciso do da subbase, que é a camada que vai suportar a minha de base. Então, lembra disso. Quando for dimensionar a camada, eu sempre considero o CBR da camada que vai suportar aquela camada. Ou seja, a base é suportada pela subbase. Logo, eu tenho que encontrar o H de 20. E por que 20%? Se nem falo em CBR de subbase. Porque, como não falo qual é o CBR da minha subbase, eu tenho que adotar o mínimo, que é 20%. E vocês também vão perceber que não tem como eu adotar outro valor, porque a curva máxima que tem aqui no ábaco de dimensionamento é justamente a de 20% para a subbase. Que é justamente mais uma limitação desse método empírico. Porque se eu tiver uma base com uma melhor qualidade, tipo de 30%, eu vou estar super dimensionando o pavimento. Né? Tá? Eu vou estar dimensionando para um CBR menor. Continuando. Aí agora que a gente já tem o R, o KR, o KB, a gente vai encontrar o H de 20. Como é que encontra o H de 20? A gente tem o N, que é aqui no eixo X, certo? A gente vai no 2 vezes 10 elevado a 7, fica o 10 elevado a 7. Então, 2 elevado a 7 é essa reta aqui. Então, como o nosso CBR da subbase é de 20%, então a gente vem aqui até a curva de 20%. Logo, a espessura de H de 20 vai ser aproximadamente 27 centímetros. Lembrando que ele cresce nesse sentido, certo? De cima para baixo. A espessura do pavimento. Então, vai dar aproximadamente 27 centímetros. Claro que na leitura de vocês vai variar um pouco, tipo 1 ou 2 centímetros. Mas isso é considerado pelos professores, tá? Então, não tem problema se vocês, por exemplo, verem aqui 28 ou 26,5 por aí. Não tem problema. Como falado, o material é granular, então o KB é igual a 1. Então, dessa forma, a gente só substitui aqui, revestimento foi 10 centímetros,
o K dele é 2, a base é o que a gente quer descobrir, o K da base é 1, e o H de 20, que foi o que a gente olhou aqui agora, é 27 centímetros. Então é só aplicar e a base vai dar 7 centímetros. Aí eu vou lá bem feliz e já passo para dimensionar a minha espessura da subbase. E erro a questão. Por quê? Porque material granular, o mínimo de espessura para ele é 10 centímetros. Então, eu tenho que adotar para essa base 10 centímetros e não os 7 que foram calculados. Certo? Agora, não tem limite superior. Posso encontrar até 40 centímetros de base. No Medina eu botei. Agora aqui não tem. No Medina os mínimos é 15 e o máximo é 40. Então pronto. A gente achou a espessura da nossa camada de base. Então, para dimensionar a subbase, eu vou só adicionar mais as propriedades da subbase, que é a espessura dela e o K dela. E agora, o H que eu vou encontrar no meu ábaco vai ser o H da camada que protege, que a subbase protege, né? Que no caso é o meu subleito, já que eu não vou ter reforço. Então, esse H de N vai ser em função do CBR do subleito, que é a camada que vai ser protegida pela subbase. Então, como o meu CBR de subleito é de 6% e o meu tráfego é de 2 vezes 10 elevado a 7, eu faço a mesma coisa. Venho aqui embaixo, no tráfego, pego de 2 vezes 10 elevado a 7 e venho aqui na curva de 6%, que vai dar 60 centímetros. Então, como eu já tenho todas as outras propriedades, e sabendo que a minha subbase também é um material granular, logo o K dela é igual a 1, eu só aplico uma fórmula. 10 do revestimento vezes o K dele, 10 da base, lembrando que não é os 7 que foram encontrados lá, é o 10 que você adotou, já que é o mínimo, vezes 1, mais a subbase vezes 1. E isso vai dar igual a 60, que foi a altura que a gente encontrou aqui. Então, só subtrair e a gente encontra uma espessura de 30 centímetros para a subbase. Então, eu vou ter 10 centímetros de revestimento, 10 centímetros de base e 30 centímetros de subbase. Responda qual pavimento deve ser escolhido com as justificativas descritas de modo mais detalhado e fundamentado possível. Então, a gente obteve lá, naquele dimensionamento empírico, 10 centímetros de revestimento, 10 de base e 30 de subbase. Sendo que dimensionamento empírico, eu não considero as cargas reais atuantes no pavimento, né? Eu considero apenas o N de 2 vezes 10 elevado a 7 e o CBR que não avalia a carga como módulo de resiliência. Então, aqui é a outra estrutura que ele dá com o material que tem próximo dessas jazidas de materiais granulares. Ele fala que próximo a isso, eu tenho também brecha graduada tratada com cimento, de BGTC, e que ele fez o dimensionamento mecanístico empírico no Medina e obteve essas espessuras de 10 centímetros e 15 centímetros. O concreto asfáltico é o mesmo, da questão do empírico, e ficou com a mesma espessura de 10 centímetros. Já que no dimensionamento mecanístico empírico, eu não tenho subbase, eu tenho apenas a base tratada com cimento, já que, por ser tratada com cimento, ela é uma base mais rígida, então ela possibilita que eu tenha estruturas mais delgadas, né? Não preciso daqueles 30 centímetros de subbase. Mas, como na questão fala, ele vai ter 62,6% de área trincada e 1,1 milímetro de afundamento de trilha de roda. Esses são os principais defeitos mecânicos do pavimento, que é a área trincada e o afundamento de trilha de roda. A área trincada tem um limite para ela, que o Medina ele fornece, né? E para o afundamento de trilha de roda também. Então é necessário saber esses limites para poder responder o item D.
Mas vamos lá para entender. Então, pronto. Eu vou ter 62,6% de área trincada no revestimento e 1,1 milímetros de afundamento de trilho de roda. O software, ele diz que o máximo de área trincada é 30%. E o máximo de afundamento de trilho de roda é 12 milímetros. Não é por cento, tá? É milímetros. E é 12 milímetros. Depois eu corrijo. A porcentagem de área trincada máxima não é satisfeita, já que é muito superior, é mais que o dobro. E já o afundamento de roda está satisfeito, já que é menor que os 12 milímetros exigidos pelo software. Contudo, né, a gente é válido ressaltar que o mecanístico empírico possui uma espessura mais delgada, quando comparado ao empírico, já que eu só vou ter os mesmos 10 centímetros de revestimento e apenas 15 centímetros de base na minha BGTC. Contudo, a gente tem que lembrar que a BGTC, além dela ser mais cara, né, por ser uma base tratada com cimento, por ser tratada quimicamente, e esse material, como eu disse quando eu estava falando no enunciado, é com cimento e vai apresentar trincamento, né? E se eu não fizer alguma medida para evitar que o trincamento ele se reflita no meu revestimento, essa área trincada aqui pode aumentar ainda mais. Pode sair de 50% e ir para 70%, 80%. Então, esses são os pontos negativos quanto à BGTC. Aí, apesar da espessura do revestimento ser a mesma, né, para os dois casos, a estrutura do empírico ela fornece uma estrutura mais robusta, que diminuiria os impactos da cera trincada para o subleito, já que eu vou ter mais material para absorver o tráfego e eu não teria a influência da BGTC ainda para elevar essa cera trincada do revestimento. Aí, com tudo isso, o que vocês acham que seria a melhor opção para esse pavimento? Seria o dimensionar do método empírico com aqueles 40 centímetros de base aqueles 10 centímetros de base granular e 30 centímetros de subbase, ou apenas com os meus 15 centímetros de BGTC, mas que apresenta 62,6% de área trincada. Lembrando que é o mesmo revestimento, né? Então, e a mesma espessura. Então, se no mecanístico empírico apresentou essa porcentagem de área trincada, pro empírico também vai ter essa mesma área trincada, já que é o mesmo revestimento e a mesma espessura. E também, visto que aqui está só avaliado o revestimento. A BGTC não está nem influenciando aqui ainda. Ela vai influenciar se eu for construir. Aí, essa questão ela deixava muito aberta. Então, eu não posso dizer qual é a opção mais correta. Então, se você for muito convincente, você pode convencer os professores de que o mecanismo empírico é o melhor se adotar, mas tem que ser muito convincente. Mas, pelo que eu considero, eu escolheria a estrutura empírica, mesmo ela tendo uma maior espessura, né? Mas que essa maior espessura pode diminuir os impactos no subleito e, por ser material granular, é mais barato, mas eu vou ter ainda esses 62% de área trincada no meu revestimento, já que é o mesmo da mecanística. A próxima questão era muito parecida com o trabalho de tráfego que vocês fizeram, que é considerando os eixos, né, dos veículos. Então, a questão 9, ela fala o seguinte: uma campanha de pesagem realizada numa determinada rodovia federal no estado do Ceará detectou que 100% dos eixos carregados dos veículos comerciais que foram pesados apresentaram sobrecarga média de 50%. Ou seja,
os meus eixos, que já têm as suas cargas habituais, aumentou 50% quando foram pesados novamente. Aí, diante do exposto, e considerando uma distribuição proporcionalmente igual entre os tipos de eixo existentes, um volume total de 4 vezes 10 elevado a 6 veículos foi determinado para um período de projeto estimado de 10 anos a uma taxa de crescimento anual exponencial de 6% para a implantação da rodovia. Assim sendo, descreve e calcule corretamente por meio de todos os cálculos necessários. A. Os fatores de equivalência de carga, o FSC, para cada situação de excesso de carga e completa a tabela a seguir. Aí, para essa questão, eu tinha que saber quanto pesava os meus eixos, né? E isso é igual aquele CBR que a professora sempre falava, de saber quais são os mínimos. Para essa questão do tráfego, eu teria que saber que o meu eixo simples de roda simples pesa 6 toneladas, que o meu eixo simples de roda dupla pesa 10 toneladas, que o meu eixo tandem duplo pesa 17 toneladas e que o meu eixo tandem triplo pesa 25,5 toneladas. Então, o volume de tráfego total já é fornecido no enunciado, então não vou precisar calcular ele. Muita gente lê isso daqui. Um volume total de 4 vezes 10 elevado a 6. Aí só porque vê que tem a taxa de 3% e tem o período de projeto, já quer calcular o VT de novo, sendo que já está aqui. Então, eu não precisaria calcular o meu VT novamente. Então, é uma coisa também que eu percebo que o pessoal erra muito. Que não se atenta às diferenças de volume médio, VMD, volume total, tem diferença. E nas tabelinhas que os professores fornecem na prova, nas fórmulas, ele descreve exatamente o que é cada coisa. Mas a questão A, ela nem pede isso não. Por enquanto, né? Só na B que pede para calcular o número N. Então, utilizando as tabelas abaixo, encontra-se os valores de FSC para cada situação com excesso de carga. Aí, nessa prova, ele dava os fatores de equivalência de carga da ASTO e da USAF. Então, nesse caso, também teria que saber isso. Teria que ter lido o manual de tráfego do Zenit e o mais utilizado para esse caso seria o da USAF. Então, e se a pessoa não soubesse quanto pesava os eixos, era só aplicar nessas fórmulas para poder encontrar qual era o peso, né? Mas eu ressalto, é importante saber que o eixo simples de roda simples pesa 6 toneladas, o de roda dupla pesa 10, o de tandem duplo pesa 17 e o eixo tandem triplo pesa 25,5 toneladas. Então, eu vou calcular 50% de aumento em cada um desses eixos, né? Então, 50% de 6 a 3, então fica 9 toneladas, e assim sucessivamente. O de 10 vai ser 15 toneladas, o de 17 vai passar a ser 25,5 e o de 25,5 vai passar a ser 38,25 toneladas. Aí ele pede nessa questão para você calcular o FSC com base na tabela da USAF. Eu tinha que lembrar disso, que tem que utilizar da USAF, porque a da ASP já não é mais tão utilizada. Aí, pronto. O eixo simples de roda simples, ele pesa 9 toneladas. Aí tem aqui, dianteiro simples e traseiro simples, tandem duplo e tandem triplo. Aí, como é um eixo simples, eu venho aqui, dianteiro simples. Como ele tem 9 toneladas, eu venho nessa daqui de igual ou maior a 8 toneladas. Então, eu uso essa fórmula. 1,8320 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o P, que é 9 toneladas, elevado a 6,2542. Então, teria que o meu FEC do eixo simples de roda simples com excesso de carga é 1,702. Não sei se vocês lembram, mas o anterior era 0,2 alguma coisa. Muito superior. Então, essa questão justamente para mostrar essa influência do excesso de peso no dimensionamento de pavimento. Aí o eixo simples de roda dupla. Novamente, é um eixo simples,
Então, eu venho aqui primeiro conjunto de equações de anteiros simples, e como pesa 15 toneladas, eu uso a mesma fórmula, maior ou igual a 8. Então, eu uso 1,8620 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o T, que é 15, elevado a 6,2542. Então, eu obtenho um FEC para esse eixo simples de roda dupla, igual a 41,537. Aí eu faço a mesma coisa para o tandem duplo, né? Que ele vai ter 25,5 toneladas, como é um tandem duplo e é maior do que 11, eu vou usar essa fórmula aqui, 1,5280 vezes 10 elevado a 6, a menos 6, vezes T, que é 25,5, elevado a 5,4840. Eu vou obter um FEC por tandem duplo de 78,993. Para o tandem triplo, que é esse conjunto de equações aqui, como é maior do que 18, eu vou usar a equação de baixo, certo? Então, eu vou usar 1,3229 vezes 10 elevado a menos 7, vezes o 38,25, elevado a 5,5789. Vai dar 89,304. Aí, na questão B, ele pede o cálculo do número N. Aí, para isso, eu tenho que calcular o FV, que é o fator de veículo, para cada situação, sem excesso e para com excesso. Aqui são os meus valores sem excesso, que ele já fornecia na questão, né? E ele diz que é distribuído igualmente para os 4 eixos. Então, como o tráfego é distribuído igualmente para os 4 eixos, eu vou só multiplicar 0,25 para cada um deles, para poder calcular o meu FVI. Então, eu obtenho isso e somando, eu obtenho um FV para o caso sem excesso igual a 5,35. Já aqui é o FEC para o caso da carga com excesso. Vocês percebem aqui a diferença, né? De 9,3 para 89,304. Isso acontece muito, uma das causas que danifica muito o pavimento. Enfim, aí a mesma coisa, ele disse que é distribuído igualmente para os 4 eixos, a quantidade de veículos. Então, 0,25, 25, 0,25 e o meu FV com excesso vai ser 58,88. 52,88. Aí, para calcular o número N, eu só aplico na fórmula VT vezes o FV. Por que não tem 365 aqui? Porque o 365 já foi utilizado para calcular o VT. Tanto que já foi dado o volume total. Então, é isso que você tem que se atentar, de que já foi dado na questão o volume total. Mas pode ser que na prova de vocês não tenha sido dado. Então, você tem que prestar atenção qual é o tipo de tráfego que está sendo dado para vocês. Se é o VMD, se é o CDM, se é o volume diário médio, se é o volume médio, se já é o volume total. Então, e nas fórmulas que eles fornecem é explicado isso detalhadamente. Aí eu tenho que associar aquela descrição com o que está no enunciado. Então, pronto. Ele dá o VT, que é 4 vezes 10 elevado a 6, e com FV de 5,35 eu calculo o N, que vai dar 2,14 vezes 10 elevado a 7, para o caso sem excesso. Para o com excesso, faço a mesma coisa, VT vezes o FV, e o VT é o mesmo, e o FV é o que muda, é 52,38, e para o caso com excesso vai dar 2,12 vezes 10 elevado a 8. Pedia para você dizer qual era a influência do excesso de carga nas espessuras do pavimento. Pela tabela das espessuras de revestimento, aquela que foi fornecida na questão anterior, você via que para um N de 2,14 vezes 10 elevado a 7, a espessura da camada seria de 10 centímetros, caso sem excesso. E para o N do caso com excesso, que é 10 elevado a 8, seria 12,5. Então, já seria 2,5 centímetros a mais de revestimento para ser construído. Já no tocante à espessura total do pavimento, que ele também pede,
a gente tinha que verificar o ábaco de dimensionamento empírico, que é aquele da questão anterior, e verificar para esse N sem excesso e para um CBR mínimo de subleito, que ele não fala na questão, mas você adotaria um CBR mínimo de subleito e verificaria qual era a influência desse N nessa espessura total. Então, era visto que para todo o material granular é 114 centímetros, para a situação sem excesso, considerando lá o coeficiente de equivalência, ficaria com 104 centímetros. Já para o caso com excesso, eu teria 127 centímetros naquele ábaco de dimensionamento da situação com excesso, e considerando o K de 2, né, do revestimento, eu ficaria com 114, ou seja, eu tenho um acréscimo de 10,5 centímetros no dimensionamento desse meu pavimento. Então, isso influencia bastante em questão de material, em questão de transporte, em questão também de manutenção do pavimento. Então, é um fator bem importante. Aí, por fim, a última questão da prova era de dosagem máxima, é a questão 10, que falava o seguinte: o engenheiro projetista recomendou teores de projeto de capa ser dosado em um concreto asfáltico de nada quente, CAOQ, pelo método Marshall, de 6% e 5% respectivamente, para a camada de rolamento e para a camada de binder de uma rodovia federal a ser reabilitada no estado do Ceará. Primeira coisa daqui, você tem que saber a diferença de uma camada de rolamento para uma camada de binder. O que é isso? A camada de rolamento é justamente a superior, onde o tráfego vai rodar. A de binder também faz parte do revestimento, mas é uma camada menos nobre. Ela não é tão nobre quanto a de rolamento. Eu posso fazer isso, eu posso ter essa divisão quando eu tenho espessuras muito elevadas no meu revestimento. Por exemplo, o projeto das cinzas que as pessoas sempre falam, o revestimento lá, se eu não me engano, é 7,5 centímetros. Aí é 5 de binder e 2,5 de CBUQ. Não tenho certeza. Mas é basicamente isso. Eu tenho que saber a diferença de camada de rolamento, que é a superior, que é uma camada mais nobre, e a camada de binder, que é a inferior. E ambas são a camada de revestimento. Ambas fazem parte da camada de revestimento. Só que eu posso ter essa divisão para, por exemplo, na camada de binder, eu usar menos ligante. Eu tenho um volume de vazios maior. Certo? Então, a diferença seria que já se atentar a isso. Enfim, a tomada de decisão desse projetista foi basicamente baseada na sua experiência profissional e com fundamento nas especificações vigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, na tabela e nos gráficos fornecidos pelo laboratório de usina que executará a mistura. Então, diante do exposto, considero que você é a engenheira do órgão gestor rodoviário responsável por aceitar ou não os teores propostos, bem como o material a ser executado. Então, assim, por meio dos cálculos e análises gráficas necessários, justifique-se a recomendação de teores de capa para a dosagem industrial que, feita pelo projetista, pode ou não ser aceita para as camadas de revestimento supramencionadas. Aí ele dava, na questão, duas faixas. A faixa A, que tem 4 de mínimo e 6 de máximo para volume de vazios, e RBV de 75 mínimo e 72 máximo. Já a faixa B e C é 3 mínimo e 5 máximo para o volume de vazios, 75 mínimo e 82 máximo para o RBV. Aí aqui já tinha que se atentar para isso. Camada de rolamento é a mais nobre, ou seja, eu vou ter mais ligante, eu vou ter mais material asfáltico. Então, como eu vou ter mais ligante, mais material asfáltico, que é justamente o ligante que preenche os vazios, a camada de rolamento ela vai ter menos vazios. Então, para a camada de rolamento, eu teria que usar a faixa B e C. E para a camada de binder, que eu posso ter um volume de vazios maior, por ela não ser tão nobre, então eu teria que usar a faixa A.
aqueles gráficos fornecidos. Outra diferença que o pessoal se assustou é que sempre vem junto, né, o gráfico de volume de vazios com de RBV ao contrário aqui. Mas aí nessa prova veio separado os gráficos. Também pode acontecer. Mas é o mesmo método quando vem junto os gráficos, tá? Das curvas. Para resolução. Como eu falei, o binder é a camada menos nobre, logo menos ligante, logo mais vazio. Então, a faixa A ela possui uma faixa mais ampla de vazios, logo ela é utilizada para projetar camadas de binder. Então, dessa forma, pegando os limites de 4% e 6% de volume de vazios e de 75% e 72% de RBV, tem-se. Aqui para o volume de vazios, eu pego 4 aqui e rebato na minha curva. Aí vejo qual é o teor de asfalto para esses 4 centímetros, esses 4% de volumes vazios. Aí eu vou ter aqui 6% de teor de asfalto. Aí para 6%, faço a mesma coisa, que é o limite superior, venho, bato na curva e vejo quanto é que representa. 5,5%. E tem 5,95 mais 6. Tá? Então eu vou ter o X1, que é 5,5, e o X2, que é 5,796. Só que aí você já se pergunta, tá, mas não são 4x? Eu tenho que tirar a média dos dois valores centrais? Então, justamente por isso que eu tenho que ver quais são os outros 2x no gráfico de RBV. Só que a mesma coisa. 65. Aí vocês veem aqui que não chega, né? Vocês podem extrapolar a curva. Nesse caso, extrapolar a curva para ver quanto é o teor de asfalto para 65. Mas como vai dar abaixo desse 5,5, então ele vai ser o X1. E para 72 também faria a mesma coisa. Ele ficaria quanto é o teor de asfalto. Então, 5,4 aproximadamente aqui para 65 e 5,65 aqui aproximadamente para o 72. Aí, o teor de CAP, né, é dado pelos dois valores centrais. Então, os dois valores centrais, eu vou ter que organizar, né, claro, por ordem crescente. Então, eu vou ter o 5,4, 5,5, 5,65 e o 6. Então, os meus valores centrais é justamente o 5,5 e o 5,75. Aí eu só faço a média e obtenho um teor de CAP de 5,6%. Aí, não sei se vocês lembram lá do enunciado da questão, ele falava que para a camada de binder, o projeto requeria 5%. Só que aí a gente viu que a nossa mistura, ela teve 5,6%. Aí como é que eu ia avaliar se aceitava ou não? Tinha que lembrar da norma do DNIT, que eles permitem uma variação de mais ou menos 0,6% do teor de CAP. Entre o teor de CAP de projeto e o teor de CAP da minha mistura. Então, como deu 5,6%, superior aos mais ou menos 0,6%, e o projeto recomenda 5%, então, para o binder não é aprovado. Aí eu faço a mesma coisa para a minha camada de rolamento. Lembrando que ela é mais nobre, tem mais ligantes, logo tem menos vazios. Então, eu usaria a faixa B e C, que é mais conservadora com os vazios. Aí, dessa forma, eu faço a mesma coisa. Pego os limites de 3% e 5%. 3 rebatos, 5 rebatos no gráfico. Aí, acho 5,7 e 6,4 por volumes vazios. É a mesma coisa para o RBV. 70. Aqui eu errei. 75 e 82. É porque eu me prendi. Eu confundi os números. Então, vai estar errado aí. Mas eu corrijo antes de mandar para os professores. Aí, então vai estar errado isso aqui também. Mas aí eu pegaria os valores centrais, da mesma forma, e iria avaliar, certo? E se der ficar dentro dessa faixa de mais ou menos
0,6% desses 6% de projeto, eu aceito ou não a minha mistura, certo? Então é basicamente isso. Aí o Gabriel, acho que tinha pedido para resolver essa questão aqui, de número N. Ela é bem simples, e fala o seguinte: o número de operações do eixo padrão N da rodovia SP-230 foi calculado pelo método Zenit, resultando num valor aproximado de N1 igual a 2 vezes 10 elevado a 7. Só que aí o pavimento dessa rodovia foi dimensionado para um projeto de 10 anos. Mas em janeiro de 2005, foi efetuada uma pesagem e verificou-se que caminhões do tipo 2C e 3C estavam trafegando na rodovia com excesso de peso. Isso influencia no número N, né? Então, os técnicos responsáveis pelo projeto da rodovia pediram a um estagiário de engenharia civil que calculasse a diminuição da vida desse pavimento, considerando a influência de sobrecarga dos eixos. Aí esse estagiário verificou que o novo N passou a ser de 5 vezes 10 elevado a 7. Então, foi calculado o tempo que o estagiário... Não, ele pede para calcular o tempo que o estagiário encontrou, considerando que o tráfego cresceu linearmente. Aí, para 2 vezes 10 elevado a 7, são 10 anos, e para 5 vezes 10 elevado a 7, tem X anos. Só que aí eu faço uma proporção e vejo que coloco aqui os meus 2 e 5 anos e inverto a posição dos anos, certo? Eu coloco como se fossem os 10 anos para esse novo tráfego e verifico quanto seria o X para o N inicialmente projetado. Então, eu faço essa inversão, já que o N inicial foi calculado para 10 anos, mas ele não vai ser para 10 anos. Então, esses 10 anos vai ser para o novo N. Visto isso, eu faço a regra de 3 agora, que eu vou ter 2 vezes 10, 20, né, dividido por 5, eu vou ter um tempo de 4 anos, né? Esse meu pavimento, ele vai ter 4 anos a menos de vida. Então, é isso. A outra questão que ele tinha pedido era só sobre ligantes. Deixa eu ver aqui. Pronto, ele tinha mandado uma questão da apostila que era o seguinte: os ligantes asfálticos ou cimentos asfálticos de petróleo são obtidos a partir de processos de refinamento de petróleo cru para finalidades específicas de pavimentação, além de outras aplicações. Aí os CAPs podem ser classificados por suas diversas propriedades. No entanto, atualmente no Brasil, a classificação de CAPs utiliza como parâmetro não é a viscosidade, ele utiliza como parâmetro a consistência. E é justamente a consistência ela é avaliada pelo ensaio de penetração. Você tem uma agulha padrão e em condições específicas de tempo, carga e temperatura, eu vou avaliar quanto é que essa agulha ela vai penetrar no meu cap. Então, é avaliado justamente pela consistência dessa penetração no meu cap, certo? Não é viscosidade. E a outra era da apostila também, que é sobre os materiais bituminosos e também especificamente sobre os asfaltos, são feitas as seguintes afirmações. Aí, os materiais bituminosos são produtos de natureza orgânica, de origem natural ou pirogênica, composto de mistura de hidrocarbonetos. Isso é verdade. Os revestimentos asfálticos têm muito hidrocarbonetos. Os materiais bituminosos são hidrófugos, isto é, repelentes da água, o que permite ser emprego como material de estanqueidade nos processos de permeabilização. Também é verdade. 3. Os cimentos asfálticos são definidos pelas letras CAM, natural, ou CAP, de petróleo, seguidos de 2 números que se referem às suas viscosidades. Aí ficou na dúvida disso, de por que viscosidade está aparecendo aqui. Mas viscosidade está aparecendo nesse item, mas não é dizendo que a viscosidade que classifica esse CAP. Não, é só dizendo que após o CAP, vem dizendo qual é a minha viscosidade desse CAP, né? Que é 50 ou 60. CAP 50, CAP 70. Mas isso não quer dizer que seja a viscosidade que classifique esse CAP, não é? Só está dizendo que
o número seguido, o número que vem depois do CAP é a viscosidade daquele meio material. Aí o 4. A fonte maior de produção de asfalto de petróleo são os processos de destilação dos petróleos de base asfáltica ou semiasfáltica, o que é errado, né? Aí 5. O cimento asfáltico de petróleo tem sua ênfase de produção quando é obtido como subproduto residual de destilação para obtenção de solventes e óleos combustíveis. Essa é verdade também. Mas seria a D mesmo, que é VSV. Então, isso da viscosidade estaria correto. Aí os professores pediram só para avisar que a prova vai ser no Google Forms também, na quarta-feira, no mesmo esquema da passada, de 8 às 10. Aí vocês entrariam na sala, no mesmo link lá daquela vez passada, sempre ocorre a aula. A prova vai ser, eles ainda estão definindo, mas disseram que talvez seja 60% de cálculo e 40% teórica. Aí, ou então 50%, 50%. Disseram que essas são as duas possibilidades. Mas eles passam as maiores informações na segunda ou na terça. Aí, é basicamente isso mesmo. Vocês pediram para eu resolver a prova do ano passado, para caso vocês... Essa prova do ano passado, ela abrange muita coisa. Abrange os revestimentos, abrange a questão do número N, dos revestimentos, inclusive do mecanismo empírico. E era isso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a esclarecer alguma dúvida de vocês. Então, boa noite para vocês.